till my jeans are torn. Fala galera, sejam muito bem-vindos. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Victor Rabelo. É um prazer ter você aqui. E hoje a gente, como você já deve ter visto aí no título, a gente vai falar do livro Pai Rico, Pai Pobre. É um quadro que a gente está fazendo aqui no podcast do Empreenda 360, onde a gente vai compartilhar com você os principais fundamentos, principais estratégias, principais conceitos dos melhores livros de negócios da última década. Especificamente o livro Pai Rico, Pai Pobre tem mais de 20 anos, mas a gente vai pegar aí os melhores livros de negócios da última década e compartilhar com você os principais fundamentos, principais estratégias, principais princípios e os maiores aprendizados desses livros de negócio. Livros de negócio, de liderança, de gestão, de finanças e assim por diante, beleza? E aí, pra gente começar, eu peguei esse clássico aqui do Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro do Robert Kiyosaki. Especificamente, esse livro eu li faz mais ou menos uns 15 anos, eu li aos 12 anos de idade. E é um livro que moldou a minha mentalidade, mudou a minha forma de ver o mundo dos negócios. E a gente vai estar compartilhando com você hoje as principais lições e principais aprendizados que eu extraí e que eu apliquei desse livro especificamente. E hoje eu estou com um convidado aqui, o Gregory está aqui comigo. Já empreendemos juntos, já viajamos junto para o Vale do Silício, já estivemos juntos em diversos momentos aí montando alguns negócios. E eu vou pedir para ele se apresentar e depois a gente já vai mergulhar nos fundamentos do livro. Fechado? Greg, se apresenta aí para a galera, irmão. Bom, perfeito. Primeiro, obrigado pelo convite aí, obrigado pela oportunidade aí da gente conversar um pouquinho, passar um pouquinho dos conhecimentos, abundar um pouquinho do que a gente está aprendendo aí nessa jornada. Bom, meu nome é Gregory Rebiniker, sou co-founder, né, do Grupo Hora Educacional. A gente tá aí nessa pegada do empreendedorismo aí junto, né, então faz um tempinho. A gente fundou a empresa aí em 2018 e estamos aí até agora e viemos aqui para ensinar um pouquinho e aprender um pouquinho também. É isso, é isso. Pessoal, no livro Pai Rico, Pai Pobre, o Greg vai contar um pouquinho depois da história, mas é basicamente o Robert Kiyosaki contando, né, Greg, a vivência que ele teve. Ele tinha o pai dele era, salvo eu, funcionário público, né? Funcionário público e é o pai que ele relata que tem a mentalidade, é o pai pobre, né, na história. E ele tem o pai rico, que na verdade era pai de um amigo dele. E se tornou depois o homem mais rico do Havaí e tinha diversos negócios. E basicamente o livro, ele traçando esse paralelo, né, entre essas duas realidades, da mentalidade do pai pobre dele e a mentalidade do pai rico. Então a gente vai falar de dinheiro, vai falar de crescimento de negócio, vai falar de mentalidade empreendedora. Porém, para iniciarmos, já dando um enquadramento, eu queria compartilhar com vocês na nossa perspectiva, tanto da minha perspectiva quanto da perspectiva do Gregory, quanto das empresas do nosso grupo, qual que é o papel do dinheiro para nós. Então, a gente vai falar muito de dinheiro, inclusive se você é um cara sensível ao tema dinheiro, esse não é o podcast para você, né? Se você é sensível ao tema dinheiro, a gente vai falar muito de dinheiro aqui. Na verdade, se você é sensível ao tema dinheiro, esse é o podcast pra você. Você tem que estar aqui, na verdade. Você tem que parar com esse mimimi, com essa ultra sensibilidade acerca do tema dinheiro. Dinheiro faz parte da nossa vida aí, quanto mais, melhor. Desde quem entende o papel do dinheiro. Então, eu vou começar compartilhando com você, na nossa perspectiva, qual que é o nosso pressuposto de riqueza, né? Então, qual que é pra nós, qual que é o papel do dinheiro, o porquê que o dinheiro é importante. Então, vamos lá. Normalmente, quando eu dou os treinamentos, Greg, eu compartilho que o papel do dinheiro ele está em três etapas, né? Primeiro, dinheiro é importante para você. Então você precisa ter dinheiro para você. Segundo, você precisa ter dinheiro para sua casa. Terceiro, você precisa ter dinheiro para os seus. Vitor, por que ter dinheiro para mim? Porque você nunca vai conseguir ajudar os pobres se você é um deles, né? Então a primeira forma de você ajudar os pobres é você não sendo um deles. A primeira forma de você conseguir contribuir com as pessoas que têm necessidade é você não passando necessidade também. Então é algo até forte de dizer, mas você não pode fazer parte do problema, você tem que fazer parte da solução. Então você nunca vai conseguir ajudar as pessoas que têm necessidade se primeiro você não faz parte das pessoas que já têm para si. Então, primeiro ter para si. Depois, a palavra fala que é importante... a palavra fala que aquele que não cuida dos seus é pior que o incrédulo, né? Então, além de ter recursos para você, você precisa ter recursos para sua casa, para sua família. Só que muitos, Greg, e aí eu vou até soltar a palavra para você, para perguntar para você o que você acha sobre isso, mas muitos param aí, né? Ele tem recurso para si e tem recurso para sua casa. Então, paga uma boa escola para os filhos, uma boa alimentação para os filhos, uma viagem por ano, 2 viagens por ano para os filhos, uma boa casa, dá ali o básico para sua família. E para aí, certo, irmão? Porém, se a gente olhar isso de uma perspectiva de abundância, é uma mentalidade egoísta. Porque você ter para você é o mínimo, você ter para sua casa é o mínimo. Agora, o terceiro elemento é o quê? Você ter para os outros, você ter para transbordo, você ter para compartilhar com as pessoas. Então, quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de mentalidade de riqueza para você, quando a gente fala de mentalidade de riqueza e de construção de riqueza, a gente está falando de você ter para si,
ter para os seus e transbordar, ter dinheiro ao ponto de você conseguir compartilhar e ajudar as pessoas que têm necessidade. Você concorda, meu irmão, que boa parte na cultura brasileira aí, boa parte das pessoas estão satisfeitas em ter só para si e para sua família? Ah, com certeza, né? Acho que se a gente for pensar numa definição também de dinheiro, que as pessoas muitas vezes ouvem, né, assim, ou falam isso da boca para fora, é o que o dinheiro ele não é o fim, né? Ele é o meio. É o meio, é É isso. uma frase um pouquinho batida, mas ela não deixa de falar a mais pura verdade, né? Se você no seu coração, né? Eu acho que tudo vai da intenção do coração, no final das contas, né? Porque o dinheiro ele só é um potencializador de caráter, né? Ele não é, o dinheiro não é ruim e o dinheiro não é o que vai fazer essa pessoa virar uma pessoa boa. O dinheiro ele é um potencializador de caráter. Então, se você, no seu coração, você já é uma pessoa ruim, né, que é uma pessoa egoísta, o dinheiro só vai fazer você se expor mais a um egoísmo. Você vai ser mais egoísta ainda, vai fazer só para você, quiçá para os seus, Sim. né? Agora, se você é uma pessoa que tem a intenção boa, que tem um coração bom, que vai atrás de ajudar as pessoas, cara, o dinheiro vai ser um potencializador do seu caráter também. Então, da mesma forma com que vem pro ruim nesse sentido, se você é uma má pessoa, se você tá com o coração alinhado, se você é uma boa pessoa, uma pessoa generosa, uma pessoa abundante, o dinheiro vai vir para você potencializar esse caráter e ajudar as pessoas, não só os seus, como o Victor comentou, mas as pessoas que estão ao redor, porque no final é sobre acabar com o sofrimento das pessoas que estão próximas e não tão próximas assim de você, né? Então acho que esse é o ponto. É isso. A palavra fala da gente servir a Deus com toda a nossa fazenda, né? Com tudo aquilo que nós temos. E o dinheiro faz parte da tua fazenda. Então, assim, as suas habilidades de liderança, as suas habilidades de gestão, de comunicação, a patente que você tem, tudo aquilo que envolve os seus recursos, todos os seus recursos, né? Inclusive o dinheiro, faz parte daquilo que você tem. E a palavra fala para nós servirmos a Deus de toda a nossa fazenda, com todos os nossos recursos. E o dinheiro é um desses recursos. Então, se tiver o seu coração alinhado, se tiver com o seu caráter alinhado, na verdade, o dinheiro se torna mais um recurso para você poder servir a Deus, né? Para você alcançar pessoas, para você suprir pessoas, ajudar pessoas, patrocinar projetos, né? Eu dei um treinamento há um tempo atrás, irmão, e eu compartilhei no treinamento o seguinte, que o dinheiro era uma das formas de você expressar amor, né? E eu até citei um tema polêmico, que é o seguinte, que às vezes o dinheiro é uma forma de você expressar amor melhor do que um abraço. Então, às vezes você expressa mais amor com dinheiro do que com um abraço. Vitor, traduz isso daí. Como que eu vou expressar amor com dinheiro mais do que com um abraço? Às vezes você tem uma pessoa, uma família que está passando uma situação de necessidade e você chegar naquela família e você abraçar ela, palavras de incentivo, de amor, vai ajudar. E você vai gerar um consolo. E se é a única coisa que você tem que dar isso, sem dúvida nenhuma. Você vai servir com aquilo que você tem. Mas só o abraço, só as palavras de consolo não vai resolver o problema daquela família, porque naquele caso especificamente, o problema daquela família é não ter comida, o problema é alimentação, o problema é fome. E se você tem recurso financeiro, você compra uma cesta básica, entrega essa cesta básica e essa pessoa vai sentir o teu amor através daquilo que você fez por ela. Então tem momentos que um abraço resolve, mas tem momentos que o abraço não resolve, que dinheiro resolve. Entende? E acho que algo interessante também é que de desmistificar é aquele mas poxa, eu tenho que ter para mim, aí eu tenho que fazer uma reserva de não sei quanto tempo, aí agora eu tenho que dobrar esse tempo da reserva, e antes de transbordar, antes de generosidade, né? E no final das contas, acho que tem alguns princípios que, primeiro, se você não é fiel no pouco, você não vai ser colocado sobre o muito. Porque não é fiel no pouco, não vai ser muito, só vai aumentar a porcentagem, né? No final, se hoje você pega 100% para você, ou 99% para você e 1% para as outras pessoas, quando você tiver muito dinheiro, você sempre vai ter novas coisas para pegar, novas importâncias. Então agora é um carro blindado, agora porque é a segurança da minha família. Não porque é uma casa num condomínio fechado para a segurança da minha família. Não, esse condomínio não é tão bom, então eu vou mudar para um maior e melhor. Então no final das contas você sempre vai trocar as prioridades. E aí a gente tem que tirar um pouquinho dessa mística também de perder o dinheiro, porque na palavra mesmo fala, né, em Provérbios 11:24, quem dê generosamente vê aumentar as suas riquezas. Os outros que retêm o que deveriam dar, caem na pobreza. Então, no final das contas, a generosidade ele é um multiplicador e não subtrai, né? Então, acho que isso é um ponto importante da gente ressaltar. E aí, voltando um pouquinho, uma coisa legal também da gente comentar sobre essa parte do dinheiro, acho que muitas pessoas você tinha comentado, né? Poxa, algumas pessoas sensíveis ao dinheiro vão ver isso daqui. Eu acho que muito nos é ensinado, ou assim, tanto pelo
pela escola, né, vamos dizer assim, que os ricos são quem rouba dos pobres, né, então só é rico quem na verdade tirou o dinheiro dos pobres, mas tanto no meio, muitas vezes no meio cristão mesmo, né, as pessoas têm essa mentalidade, esse preconceito. E muito vem do meio cristão, né? Muito, na verdade, boa parte vem, né, dessa parte do meio cristão, mas e muito por aquilo, né, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem ao dinheiro, desviam-se das fé e se atormentam com muito sofrimento, que é 1 Timóteo 6,10. Porém, aqui não está falando dos ricos que têm amor ao dinheiro, né? E muitas vezes, você por não ter essa mentalidade de generosidade, mentalidade de riqueza, e colocar a riqueza, na verdade, o dinheiro como um meio e não como um fim, você pobre pode ser um amor ao dinheiro muito grande, inclusive. Então, mano, muito interessante o que você falou. A palavra está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Só que o rico pode ter amor ao dinheiro e o pobre também pode. Exatamente. Fechado. Inclusive... Então você ser pobre não te livra dessa passagem, então. Exatamente. Inclusive tá aqui, né? Por cobiçarem o dinheiro. E dependendo, se a gente Normalmente cobiça quem não tem, né? Muito bom. Exatamente, claro, né? Tem algumas pessoas que têm, não param de querer mais e a raiz e aquela pessoa vive pelo dinheiro. Mas isso tem no rico como tem no pobre também, né? Então você vê pobre que, poxa, é pobre, mas cobiça o dinheiro, cara. Tá ali jogando na Mega Sena todo o final de semana. Então tá jogando na Mega Sena todo final de semana e tá falando que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Por cobiçarem o dinheiro. Então Sim. acho que isso é um mito também que a gente tem que ir quebrando aos pouquinhos. Top. A palavra fala também, você citou Provérbios, a palavra fala também que a alma generosa prosperará, né? E que tem pessoas que dão e lhe é acrescentado, e tem as pessoas que retêm e quando vê tá em falta, né? Então a generosidade que você citou é um multiplicador, isso faz todo sentido. Para todo mundo que entende riqueza, todo mundo que é rico de verdade, todo mundo que é próspero sabe disso, que a generosidade é um multiplicador. Nesse final de semana, eu parei no farol, Greg, e surgiu um cara, eu dei uma olhada um pouquinho mais à frente ali, encostado no poste, tava a esposa dele e um filho, e uma filha ou um filho, bebezinho de colo. E ele veio pedir para mim R$40 pro gás. Eu não consigo validar ali nos 10 segundos que eu conversei com ele quanto é verdade do caso dele. Mas o fato é o seguinte, ele me pediu R$40 para comprar o gás que estava faltando na casa dele. E a gente já falou sobre isso nós dois, e é bom compartilhar com a galera, é que às vezes você dá R$40 para esse cara, sendo verdade ou mentira, vamos supor que é mentira. Às vezes parece que você tá perdendo, né? Mas quando você doa, quando você entrega para alguém, você nunca tá perdendo. E aí tem algo que a gente já conversou sobre, é que ninguém ganha de Deus em doar. Então não importa o quanto você doa, você nunca vai ganhar de Deus em fazer, né? Então, a palavra fala que a alma generosa prosperará. E no final das contas, a alma generosa prosperará de fato. Então, quando você tem esse coração generoso e quando você está focado em servir as pessoas, existe um retorno, né? O dinheiro volta. Enquanto outras pessoas estão focadas em reter, quanto mais elas retêm, menos elas têm. Né? Uma mentalidade de escassez versus uma mentalidade de abundância. Então é importante compartilhar isso com vocês, pessoal. Quando a gente fala de dinheiro, a gente não está falando de você ganhar mais dinheiro para comprar um novo carro. A gente não está falando de ganhar mais dinheiro para você ter uma nova casa. Não estou falando de ganhar mais dinheiro para você ter um iate. E aí, e você ir crescendo nos seus bens pessoais. Não que isso seja um problema. Também não é um problema. Mas o foco do dinheiro não é esse. O foco do dinheiro é você ter para si, ter para sua casa e ter para transbordar para as pessoas. Tem muitas pessoas que não têm acesso ao conhecimento que você tem, não têm acesso às informações que você tem, não têm as habilidades, as competências que você tem, e você pode usar tudo isso em favor do próximo. As suas habilidades, suas competências e o seu dinheiro também. Fechado? No treinamento da semana passada, Greg, compartilhei com o pessoal acerca do primeiro e segundo mandamento, né? A gente estava falando de networking lá, e a gente falou de networking baseado no primeiro e segundo mandamento. E no final das contas, o primeiro mandamento é você amar a Deus acima de todas as coisas, toda a sua força, toda a sua mente, toda a sua alma, todo o seu coração. E o seu dinheiro pode ser uma forma de expressão de amor a Deus. Entende? Quando você usa o teu recurso para servir o reino, é uma forma de expressar amor a Deus através do dinheiro. Quem não tem dinheiro pode expressar amor a Deus através de outros caminhos, mas não vai conseguir não vai conseguir expressar através desse. Então o teu dinheiro pode ser um caminho para você expressar mais amor a Deus e ser um caminho para você expressar mais amor ao próximo, que é o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Então assim, dinheiro, qual que é o significado do dinheiro? Para nós o significado é esse, é uma forma de transbordar na vida das pessoas, e é por isso que entre ter pouco e ter muito é melhor ter muito. Entre ter poucos recursos ou ter muito recurso é melhor ter muito recurso. Porque eu não sei na tua mão o que você vai fazer com o recurso. Às vezes você já tem um carro, você já tem 3 carros e vai comprar o quarto. Mas na nossa mão a gente sabe o que a gente vai fazer com o recurso, né? Fechado? Irmãozão, pra gente poder dar entrada, esse livro é um absurdo de bom, né? Muito bom. Tem 1 milhão de aprendizados nele. Mas pra gente poder dar entrada, qual que foi aí o seu principal aprendizado? Você estava, durante o processo de estudo do livro, principal insight que você teve, ficha que caiu,
que você pode compartilhar aí que mudou tua mentalidade? Cara, uma coisa muito interessante desse livro, enquanto eu estava dando uma estudada, né, agora, antes de vir para o podcast, né, uma coisa interessante é que, no final das contas, esse livro ele não fala nada de disruptivo, se a gente vai levar em conta o conteúdo, né? Então, todo conteúdo que ele te entrega já tem ou já teve, em algum momento, alguém falando muito mais profundamente disso. Como ele Legal. mesmo cita o Napoleão Hill, Napoleão Hill. ele fala sim. da corrida dos ratos, né? Como o Napoleão Hill fala, e outros termos que ele usa de outras pessoas. Mas o que acho que fez esse livro ter um sucesso muito grande foi ele conseguir transformar todo esse conhecimento em storytelling, né? Então, no final das contas, o livro, para quem não leu, ele é um storytelling de duas crianças, né? Ali, de dois adolescentes. Na verdade, crianças, né? Acho que, se eu não me engano, se passa, acho Tanto que que com a 9 chamada do anos, livro, né? irmão, é assim, o que os ricos ensinam a seus filhos sobre dinheiro. Sobre dinheiro. É isso. E assim, no final das contas é isso. É um livro com conteúdos muito bons, mas conteúdos padrões, conteúdos que explicados de uma forma dentro de um storytelling que faz qualquer um entender, porque no final das contas eles foram explicados para uma criança, né? E acho que isso daí é uma coisa que leva, né? Antes de entrar no assunto do próprio livro, isso é uma coisa que leva a gente a pensar no nosso conteúdo, né? Como nós estamos passando a mensagem. Então tem pessoas que têm muito mais conteúdo, tem pessoas que têm muito menos conteúdo que você, tem muito menos jeito de falar que você, tem muito menos conhecimento e inteligência e livros lidos e podcasts assistidos, e eles conseguem comunicar mais. Por quê? Por causa do storytelling. Então acho que a primeira lição que eu tiro boa desse livro aí, antes de entrar na parte financeira, é que um bom storytelling faz você rodar o mundo, você ser conhecido e ser conhecido basicamente como o livro pai da inteligência financeira, sendo que não tem nada de pai nesse livro, né? Então acho que esse é o primeiro ponto. E aí, cara, falando exatamente disso, acho que uma das coisas que me puxaram bastante é a história do trabalhar para aprender, né? E aí já puxando a história que acontece, de novo, né? Vamos contextualizar um pouco também, o Vitor já contextualizou no começo, mas é o Kiyosaki e um amigo dele, o Mike, que estão conversando ali, aí eles eles entendem que, poxa, precisam aprender sobre dinheiro, e aí eles vão perguntar a ele, na verdade o Kiyosaki vai perguntar pro pai dele, pai, Que é o pai pobre, no que é o caso, pai né? pobre no caso, o pai biológico dele, pai, queria saber sobre dinheiro. Aí o pai dele dá uma despistada e fala assim, olha, o pai do Mike, do seu amigo, ele é um empreendedor, ele está construindo coisas e acredito que ele que vai dar muito certo no futuro. Vai conversar com ele que ele pode ter muito a ensinar para vocês. E eles vão. E aí eles falam, né, pô, quero aprender sobre dinheiro. E aí o pai rico, no caso, né, que é o pai do Mike, ele fala, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vocês vão trabalhar lá na loja de conveniência que eu tenho, eles moravam no Havaí, né, então vocês vão trabalhar lá na loja de conveniência espanando latas, né? Então vocês vão espanar latas e vão ganhar, vocês vão trabalhar 3 horas e vão ganhar 10 cents por hora. Lógico, contextualizando, 10 cents naquela muito época, tempo atrás. 70 anos atrás, era outros... Mas continuava sendo pouco. Mas continuava sendo pouco, assim, ainda era um valor, ele até comenta, né, ainda era um valor irrisório, só que lógico, não eram os 10 centavos, né, não dá pra comparar com os 10 centavos. E aí eles, beleza, vamos nessa, vamos aprender. E se passaram 3 semanas. O Kiyosaki ficou pé da vida. Porque estava ganhando muito pouco. Porque estava ganhando muito pouco e não estava aprendendo. Porque no final das contas, o acordo que ele fez ali com o pai rico era exatamente aprender. Então ele nem precisava do salário. Ele nem tinha pedido no primeiro momento salário, ele tinha pedido para aprender. E aí, bravo, ele vai falar com o pai biológico, o pai pobre. Que hora que ele explica a situação? O pai biológico, com a mente, né, que ele chama de pai pobre ali, com a mentalidade pobre, dá uma lição de moral nele. Não, mas cara, pelo amor de Deus, você não pode estar ganhando isso é um absurdo, assim, aquela visão sindicalista, né, então assim, não, você tem que, isso é trabalho... Estão aproveitando de você, trabalho escravo. Exatamente. E aí ele, imagino, né, ali na hora, se enfurece ainda mais, né, ainda mais com munição agora, vai falar com ele. Primeiro vai falar com o Mike, eu vou abandonar isso daqui, com o amigo dele. Eu vou abandonar isso, cara. Vou abandonar, vou viver... Enfim, vou abandonar isso daqui. Ele fala, meu pai falou que você ia falar isso. Então ele já previu. Na verdade, o objetivo do pai rico era despertar esse sentimento, inclusive, Exato. né?
Aí, confrontar isso daí. confrontar isso. E aí ele fala, meu pai já falou isso, ele pediu pra quando você sentisse isso, você ir falar com ele. Ou seja, ele nem tinha não tinha nem data limite, era quando a rebelião dentro do Kiyosaki se manifestasse. Exatamente. E aí, ou seja, isso poderia ser por, cara, por tempos e tempos aí. E aí o pai dele falou, aí foi conversar, ué, mas por que você vai sair? Não, cara, eu não tô aprendendo nada. Ele fala, né? Então ele fala assim, eu tô aqui, não ganho nada e não aprendo nada. Ele falou assim, então tá aí. A primeira lição. Que as pessoas demoram anos e anos para aprender, você aprendeu em 3 semanas. Se você não fizer nada diferente, você vai terminar trabalhando com o que você não gosta e ganhando pouco. Então isso para mim, ali, né, lendo logo no comecinho, antes até do primeiro capítulo ali, né, introdução, a hora que ele coloca, ali para mim foi uma virada de chave ali na hora que eu tava lendo, porque, poxa, ali o valor do trabalho para aprender. Então no final ele estava trabalhando ali para quê? Ele estava trabalhando para aprender e ele não estava vendo. E o pai dele, o pai rico, né, no caso, o pai do amigo dele ensinou exatamente essa proposta para ele ali de, ó, você tá aprendendo, cara, e isso daqui que você aprendeu, as pessoas demorariam se você estivesse ganhando bem. Você não perceberia, e perceberia isso só lá na frente, quando você estivesse lá, enfim, não sei quantos anos, você perceberia que você está trabalhando por dinheiro, por pouco dinheiro. E além disso, demorou muito mais tempo do que essas 3 semanas. Top, sensacional. Inclusive o livro fala muito disso, né? De você trabalhar para aprender, né? Inclusive na sequência tem uma parte que ele cita, tem uma parte que o pai rico faz uma estratégia com eles, deles trabalharem de graça. Então primeiro ele começa trabalhando ganhando 10 cents. Né? Ganhando 10 cents por hora, é isso? É isso. Começa ganhando 10 cents por hora. Depois ele começa a trabalhar de graça. Por quê? Para construir a mentalidade que ele não está trabalhando pelo dinheiro. Ele está trabalhando pelo aprendizado. E isso é algo isso é algo muito relevante, né? De você fazer as coisas sendo intencional no aprendizado. A galera que corre atrás do dinheiro, normalmente eles trabalham pelo dinheiro. Se você pega uma pessoa que aonde ele põe a mão prospera, você perguntar para ele o principal objetivo, com todos os negócios que ele está tocando, o principal objetivo não é o dinheiro. O dinheiro ele vai ganhar. Por quê? Por consequência dos aprendizados que ele tem. Mas o principal objetivo não é o ganhar o dinheiro. O principal objetivo é aprender. E aí o pai rico faz questão de ensinar tanto pro Robert quanto pro Mike que a mentalidade tem que ser em trabalhar com foco no aprendizado, não com foco no dinheiro. Aí ele deixa os meninos um período de tempo sem ganhar dinheiro e depois os meninos vão questionar ele, mano, mas a gente não tá ganhando nada e aí qual que é o objetivo disso? E ele fala o seguinte, fala, meu, já que você não tá ganhando nada, começa a estar atento nas oportunidades que surgirem. Porque você atento nas oportunidades que surgirem, você pode resolver algum problema e a partir disso você pode fazer dinheiro. Agora, se você está aqui dentro só pelo dinheiro e não pelo aprendizado, a tendência é que você continue com aquele salário, continue ganhando aquele money durante muito tempo. Agora, se eu não te pago e você estiver aqui atento, focado no aprendizado, você vai aprender novas coisas e essas novas coisas que você vai aprender vai gerar oportunidades que vão poder gerar renda para você. E aí ele conta uma história, pode falar. Eu ia falar, acho que vale entrar nessa parte, porque vai coincidir muito, mas para quem não sabe, a gente montou o que deu início, né, ao grupo Oren, que foi a GV, e a história é muito parecida, né? Não sei se a hora que você estava falando me linkou isso, porque no final das contas, para quem não sabe, o Vitor trabalhava numa empresa de home care, né, trabalhando ali nas estratégias, né, enfim, e eu trabalhava em outro lugar, eu era coordenador de importação e exportação de obra de arte. O Vitor me ligou num belo dia, falou assim, cara, vem aqui trabalhar comigo. Não é pelo dinheiro, mas você aqui, eu e você, a gente monta um negócio rapidinho. É isso. E no final das contas, lógico, né, vou resumir a história, eu fui, né, então eu larguei o emprego que eu tinha, fui trabalhar lá. Não era pelo dinheiro, até porque não foi um aumento, né, não ganhei mais, não foi uma promoção, não tava nada, foi mais foi intencional pra gente realmente aprender mais ali. E demorou o quê? 3 meses? Nem isso, foi menos. Foi menos de 3 meses. A gente, nisso que o Vitor falou, a gente, como não estávamos trabalhando pelo dinheiro, enxergamos as oportunidades. Diante de uma oportunidade no ramo de home care, né, que era no ramo da saúde ali, nessa oportunidade a gente viu a criação da GV aparecer. Então acho que é um case prático aí do que a gente viveu, que é exatamente isso, né? Se você não trabalha por dinheiro, você está atento às oportunidades. Você estando atento às oportunidades, tendo aprendido, ou seja, estando ali exatamente para aprender, porque ali foi um lugar onde a gente aprendeu bastante também. Sim. Aprendeu sobre crises, aprendeu sobre prosperidade, aprendeu sobre valores, sobre como gerenciar pessoas, como fazer entrevistas, que a gente fez bastante entrevista. E
E aí, no final das contas, deu no que deu e a gente tá aqui, né? Mas É isso. que- Então, assim, a questão do foco tá alinhado, né? E o que o pai Rico queria ensinar para eles era justamente isso. Se você tá trabalhando lá focado no quanto você vai ganhar e focado no próximo aumento, você não tá na frequência de quem capta esse tipo de oportunidade. O cara que tá dentro de uma empresa, dentro dessa empresa, ele consegue enxergar um gargalo e montar um novo negócio, não é o mesmo cara que tá trabalhando focado no salário do final do mês. Não é o mesmo cara que tá focado no aumento, não é o mesmo cara que tá focado na promoção. São frequências diferentes, mentalidade diferente. Entende? É como se tivesse duas rádios, a 101 e a 106, e você pode conectar em uma ou pode conectar na outra. O cara que conecta em uma, ele tá numa frequência, o cara que conecta em outra, tá em outra frequência, entende? Então, você literalmente precisa estar com a mentalidade alinhada para você encontrar as oportunidades. E aí ele faz os meninos trabalhar de graça. E nisso que ele faz os meninos trabalharem de graça, como os meninos não estavam ganhando dinheiro ali trabalhando com o pai rico, precisavam ganhar dinheiro em algum canto. E aí eu não vou lembrar da história no detalhe, mas o Robert, você falando eu lembrei, né? O Robert cita um caso de uma senhora, que ele passava na frente da loja dessa senhora, via a senhora fazendo um negócio lá e ele se propôs a começar a ajudar, e aí ele montou um ecossistema ali, eles começaram a vender alguma coisa junto. Não vou lembrar exatamente o que é agora, mas eles começaram a vender alguma coisa juntos. Porque eles precisavam resolver o negócio, a questão do dinheiro. Mas não resolveram a questão do dinheiro buscando um salário nem aumento. Eles buscaram um mecanismo, criaram uma oportunidade de negócio e aí conseguiram prosperar. E essa simplicidade do livro, né, de passar todos esses aprendizados, relatando a história de um pai ensinando duas crianças que tinham ali os seus 12 anos de idade. Que é o storytelling Que é o que storytelling. faz você se apaixonar ali e não querer parar mais de ler o livro, né? Pois é isso. Mano, você falando, eu lembrei de um outro aprendizado do livro, que é o quê? Os pais aqui, falando da maioria da população brasileira aqui, por exemplo, e americana também, né? Os pais, eles pegam muito no pé dos filhos para estudarem. Só que esse estudo não é baseado e não é com foco no aprendizado em si. Então você vê lá um pai falando para o filho estudar, tirar boas notas, passar de ano, para depois ele poder fazer uma faculdade, depois da faculdade ele conseguir um bom emprego. Mas no final das contas, o cerne, o motivo principal pelo qual o pai incentiva os filhos a estudar, não é porque ele quer que o filho aprenda, e sim porque ele quer que o filho tire boas notas, faça uma boa faculdade e depois consiga um bom emprego. Na verdade, esse incentivo está baseado num medo e numa insegurança. Insegurança do quê? Desse filho depois não ter uma vida saudável financeiramente falando. Entende? Mas por que os pais dão esse conselho? E o pai rico fala muito disso com o Robert e com o Mike. Por que os pais dão esse conselho? Porque no final das contas os pais não sabem fazer dinheiro. O dinheiro para eles é algo que os deixa inseguro. Eles não querem viver uma realidade de instabilidade financeira, problemas financeiros. Então eles instruem os filhos a se escolarizarem, passar ali no modelo tradicional de aprendizado na escola e depois na faculdade, não porque ele quer que o filho aprenda, mas porque ele quer que o filho depois consiga um posicionamento no mercado de trabalho. Ou seja, ele consiga encontrar um empregador, que é um empreendedor, que lhe dê um emprego, e esse cara consiga ali ter a sua renda e não passe dificuldades financeiras. E aí o pai rico, ele passa uma perspectiva do quê? Que no final das contas, você tem que estudar. Mas você não tem que estudar baseado no medo de depois não conseguir um trabalho. Você tem que estudar com foco no aprendizado. Então, seja trabalhar ou seja estudar. Quem tem mentalidade pobre trabalha com foco no dinheiro. Quem tem mentalidade pobre estuda com foco em conseguir um certificado para depois apresentar num trabalho. Quem tem mentalidade de riqueza, quem tem a mentalidade do pai rico, é o cara que trabalha com foco no aprendizado e estuda com foco no aprendizado. Porque no final das contas, ele não precisa de um diploma para apresentar para alguém para conseguir um emprego de alguém. Com o conhecimento que ele adquiriu, ele consegue fazer dinheiro. E o livro fala muito sobre fazer dinheiro, né, mano? Muito. A galera tá acostumada por exemplo, a gente faz muita entrevista, né? A gente faz muita entrevista. E nas entrevistas que nós fazemos, em muitos casos, fica muito nítido que a galera, ela não tá ali porque ela gosta daquilo. Ou porque ela vai viver aquela jornada, por exemplo, no nosso departamento comercial, e vai ficar ali 1, 2 anos no departamento comercial com foco em aprender o molde, aprender como nós fazemos e dominar as vendas, dominar essa habilidade, desenvolver essa skill para tocar a vida. Não. O cara tá ali, ele nem gosta de venda, mas vai fazer uma entrevista conosco para trabalhar no departamento comercial, e no final das contas ele não gosta de venda, mas ele tá ali por quê? Porque esse cara tem conta para pagar. E ele precisa de alguém que pague para ele. Ele precisa de alguém que dê dinheiro para ele. E a única forma que ele sabe de ganhar dinheiro é pegando e vendendo as horas dele para nós. Entende? Ele vai lá e vende as horas dele para nós, vende o tempo dele para nós, nós compramos o tempo do cara, colocamos ele dentro do ecossistema e com o tempo dele ele faz mais dinheiro, né? Faz mais dinheiro, faz dinheiro para nós, a gente paga um percentual pro cara. Mas não é com foco naquilo que ele gosta de fazer. Por quê? Porque tá dependendo do dinheiro. No final da conta depende do dinheiro. E o pai rico ensina, né, acerca de você fazer dinheiro. Então, dando um exemplo muito simples, se a gente quiser plantar, se a gente quiser fazer dinheiro agora, pra gente fazer dinheiro, a gente precisa tirar dinheiro da pessoa? Ou tirar dinheiro de outra pessoa? Não precisa. No final das contas, pra fazer dinheiro, o que precisa? Você plantar um pé de limão aqui,
vai nascer um monte de limão aqui, a gente pega esse limão e vende. Esse dinheiro existia antes? Não existia. A gente acabou de fazer dinheiro, literalmente. Então, o Pai Rico ensina muito durante o processo do livro a essa mentalidade de você não precisa se conectar com alguém para você prestar serviço para esse alguém te pagar. Você pode fazer dinheiro. E se você entender como o jogo do dinheiro funciona, o dinheiro vai deixar de ser uma preocupação para você. E você não vai precisar mais trabalhar com foco nele e nem estudar com foco nele. Entende? Porque você vai saber como o jogo funciona. Ganhar dinheiro pra você não é um bicho de 7 cabeças. E porque no final das contas, ele até menciona isso no livro, o dinheiro ele é apenas uma ideia, né? Então, quem quer mais dinheiro é só mudar a forma de pensar. Então, no final das contas, assim, o criar dinheiro, às vezes as pessoas acham que, mas é fácil, já tem um capital, então aí é só fazer esse dinheiro trabalhar. Então, quem tem dinheiro tem mais dinheiro, quem não tem dinheiro não tem como. E não é verdade. Primeiro, a gente começou a GV na época com quanto de dinheiro? Com nada. Com 0 dinheiro. Outras empresas que a gente criou no meio do caminho, 0 também basicamente de investimento. Mas vai um pouco além disso. Então, por exemplo, essa ideia aqui, você está conversando, você está aqui, mudou a ideia. Então, o dinheiro é uma ideia. Você teve uma ideia do quê? Pô, vamos fazer um podcast? O Vitor teve uma ideia. Vou fazer um podcast. Legal. Com esse podcast, ele atrai pessoas, atrai networking, atrai pessoas que querem estar aqui, que querem falar sobre o negócio. Eventualmente, ele cria um negócio com uma pessoa que está falando aqui. Além disso, esse podcast cria audiência, que cria patrocínio, que vai dar dinheiro no YouTube, que vai dar dinheiro do patrocinador, porque daqui a pouco vai estar iFood aqui atrás. Então, se criou apenas de uma ideia. Mesma coisa, a gente está num local aqui de um podcast que no final das contas a gente parece aqui que era um estúdio de música, né? Um estúdio onde as pessoas gravavam. E em algum momento, uma das pessoas que tem um lugar aqui teve a ideia de, poxa, as pessoas precisam de um podcast, ou seja, o Vitor precisa gravar um podcast. Então, eu vou fazer um lugar, então, adaptou o lugar para que agora seja um lugar de podcast e provavelmente agora, pelas salas que tem, é o que mais gere eles aqui. Então, assim, no final das contas, o dinheiro é apenas uma ideia. Se você quer ter dinheiro, quer ter mais dinheiro, muda a forma de pensar, muda essa chave da riqueza, começa a pensar nas coisas para aprender. Mas eu trabalho CLT, eu preciso de dinheiro para viver. Ótimo, a gente não tá falando aqui também para você abandonar tudo e arriscar tudo em uma ideia, mas cara, começa a pensar, assim como a gente comentou aqui que nós fizemos, como que o Kiyosaki fez ali. Cara, começa a pensar em como dentro dessa empresa onde você está, primeiro, ou você consegue intraempreender, como a gente tem vários casos, quando, por exemplo, eu trabalhei no maior banco de investimentos da América Latina. Lá tiveram vários intraempreendedores que hoje, cara, são basicamente empreendedores lá dentro e ganhando uma fatia, né, da empresa. Dentro da nossa organização já tivemos casos de vendedores que foram subindo, gestores, e chegaram a ter participação. Então, assim, no final das contas, ver como você consegue fazer isso. Não é uma possibilidade, então começa a trabalhar não só para isso, mas para aprender também, como a gente conversou. Então, assim, o dinheiro é uma ideia, cara. Muda essa mentalidade, muda essa chave e começa a estar atento para as oportunidades. Acho que essa é uma chave importante. Um outro aprendizado que o Pai Rico traz é como o pobre aprendeu a ganhar dinheiro. No final das contas, o pobre ele não vai para a faculdade, falando de quem tem mentalidade de pobreza segundo a perspectiva do Pai Rico. O pobre ele não vai para a faculdade porque ele quer necessariamente desenvolver aquela profissão. Ele vai porque ele sabe que se ele tiver só ensino, ele faz o ensino médio por quê? Se ele tiver só, porque o foco no final das contas não é aprendizado. O foco é aquela insegurança de depois não estar apto para o mercado de trabalho. Então assim, por que ele faz o ensino médio? Porque só o ensino fundamental ele vai ganhar muito pouco. Então ele precisa se qualificar um pouco mais. Aí ele vai lá e faz o ensino médio. Mas por que ele não faz só o médio e faz a faculdade também? Porque ele precisa de uma profissão, porque só com o ensino médio ele vai ganhar pouco. Aí vai lá, faz o médio. Vai lá e faz a faculdade. Depois da faculdade a gente tem o quê? A pós-graduação. Eu não segui esse roteiro. Depois da faculdade tem a pós-graduação. Depois da pós-graduação, um MBA, um MBA da vida. E no final das contas, por que esse cara está estudando mais? Tem dois motivos. Ou porque o foco é o aprendizado, e segundo aquilo que já falamos, sabemos que não é sempre isso, né? Então, ou o foco é o aprendizado, ou o foco é o quê? O emprego que ele vai conseguir também, o emprego que ele vai conseguir depois, o dinheiro que ele vai ganhar depois. Então, no final das contas, segundo o que o Pai Rico apresenta, o pobre, quem tem mentalidade pobre, ele sabe uma forma de ganhar dinheiro, que é o quê? Qualificar mais a sua hora para vendê-la melhor.
Entende? É como se você tivesse um produto. Qual que é o teu produto? O teu produto são as suas horas. Só que se você vende 8 horas do teu serviço sem ter uma faculdade, você vai vender ela muito barato, porque você não tem uma especialização. Aí você vai lá e faz uma faculdade, aí você começa a vender as suas 8 horas um pouquinho mais caro. Aí você vai lá e faz uma pós-graduação, você começa a vender as suas horas um pouquinho mais caro. Depois você faz o MBA, começa a vender um pouquinho mais caro. Mas no final das contas, por que esse cara continua pobre? Porque não importa o quão qualificado seja a sua hora, sempre vai ter uma quantidade máxima de horas que você consegue vender. Então, quem tem mentalidade pobre, o cara fala que não gosta de vender, mas no final das contas, toda pessoa que trabalha para alguém tá vendendo algo. Só que o que ele tá vendendo? Ele tá vendendo o seu tempo. Ele tá vendendo o tempo dele, tá vendendo ali. Exatamente, tá vendendo ali 8 horas por dia. Só que o máximo que ele consegue vender, fazendo hora extra e tudo mais, ali 12 horas por dia, 13, 14 horas por dia. Então não importa o quanto ele qualifique a hora dele. Se um médico ganha ali R$1.000 por hora, o máximo que ele vai conseguir ganhar por mês, por dia, é 12 mil no dia. Vitor, mas 12 mil no dia é muito dinheiro. Mas tem uma porrada de empresário aí que faz milhões, centenas de milhões no dia, entende? Então, caminho que 90% da nossa população aprendeu: qualificar as suas horas para conseguir vendê-la de forma cada vez mais cara. Certo? Beleza, então 90% aprendeu esse caminho aqui. Os empresários aprenderam um outro caminho. Ao invés do cara qualificar a hora dele para conseguir vender a hora dele cada vez mais cara, ele aprendeu a fazer o inverso. Porque é oferta e demanda, né? Para ter alguém vendendo hora, precisa ter alguém comprando horas. Então o empresário, ele aprendeu a comprar horas. Então eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Hoje eu não estava na empresa. A gente deve estar lá em torno de na operação que o Greg está lá, a gente deve ter umas 25 a 30 pessoas hoje. Então vamos para arredondar a conta, 30 pessoas trabalhando 8 horas por dia vai dar 240 horas, é isso? Sim. Legal, então 30 pessoas trabalhando 8 horas no dia de hoje. Hoje é uma terça-feira. Nós tivemos na operação 240 horas trabalhadas. Na empresa, que o Greg estava na operação lá hoje, inclusive, eu não estava lá. 240 horas trabalhadas e a minha hora não estava envolvida no assunto. Entende? Então, eu podia qualificar muito a minha hora. Eu podia ficar o dia inteiro trabalhando, noite e dia. O máximo que eu ia conseguir trabalhar é 24. Mas mesmo eu fora da operação, sem estar lá no dia de hoje... hoje você estava na empresa, né? Ontem você estava também? Não. Ontem você não estava. Ontem estava. Onde você estava? Mas tem dia que o Greg não tá. Então, eu não tô na empresa, ele não tá na empresa, mas a gente tem 240 horas sendo trabalhadas. Entende? E esse fator do tempo de outras pessoas multiplica o resultado que pode ser gerado. Porque por mais que a gente entregasse tudo que a gente tem... 100% do nosso tempo, a gente não ia conseguir gerar o resultado de 240 horas trabalhadas. Então, quem tem mentalidade de funcionário, quem tem mentalidade de CLT, o cara qualifica o tempo dele para vender cada vez mais caro, mas isso tem um limite. Agora, os empresários têm a mentalidade de comprar tempo e alavancar os seus negócios através do tempo de outras pessoas. E assim, desde quando eu li esse livro com 12 anos de idade, irmão, esse foi a principal coisa que mudou na minha cabeça, mano. Ele apresenta duas estratégias, né? Ele apresenta o DOP e o TOP. O TOP é tempo de outras pessoas. Então, pra você conseguir alavancar qualquer coisa, você precisa do quê no final das contas? Você precisa do tempo de outras pessoas. Porque se o teu negócio depender somente do teu tempo, ele sempre vai ter uma escala limitada. Ele sempre vai ter uma escala limitada. Agora, se você consegue alavancar o teu negócio através da multiplicação de tempo e esforço, e você contrata e compra horas de outras pessoas, você cresce o teu negócio. Fechado, meu irmão. Outra estratégia que ele apresenta a estratégia do DOP, que é o quê? Dinheiro de outras pessoas. No final das contas, para você alavancar um negócio, você precisa de duas coisas. Tempo de outras pessoas e dinheiro de outras pessoas. Porque com dinheiro você consegue remir o tempo, né? Sim. Então, estratégias e estratégia de alavancagem que você teria que fazer com capital próprio, que você teria que comprar por X, vender por 2X, pegar esse 1X que sobrou e reinvestir no negócio. E demorar ali 1 ano para conseguir alavancar o negócio. Ele ensina muito sobre você trazer capital para o negócio, que é o quê? Dinheiro de outras pessoas, para você inserir esse dinheiro no caixa e aumentar o negócio, né? Multiplicar o negócio. Agora, você aprende a usar o TOP, aprende a usar o DOP, você consegue alavancar os negócios com mais velocidade. E no final das contas, é tudo, hoje, o capital, né, que a gente nunca vai conseguir, hoje, não só hoje, antes e no futuro, o único capital que a gente não vai conseguir multiplicar é o próprio tempo, né? O próprio tempo você não vai conseguir multiplicar, né? Então, sim, essa estratégia do TOP, que no caso que ele ensina, que é o tempo de outras pessoas, te ajuda a acontecer o que aconteceu com o Vitor, o que acontece comigo quando eu não vou para a empresa, o que acontece na outra empresa, que tem outras pessoas trabalhando lá no negócio, enquanto a gente está aqui podendo compartilhar isso do podcast. E o dinheiro de outras pessoas, que é o que você comentou, ele potencializa também as suas ideias para você pegar mais tempo de outras pessoas, para você
pegar mais capital de outras pessoas e pegar mais tempo de outras pessoas e colocar as ideias em prática, né? Então, às vezes, você vai ali pegando só o seu dinheiro, só o dinheiro que você vai conseguindo ao longo pode ser uma coisa que demore. E aí você joga o jogo do tempo em dois aspectos, né? O jogo do seu tempo, em quantos anos você conseguiria construir aquela ideia. Sim. E o quanto de tempo você teria dessas 240. Então, você tem 240 horas a gente tem lá, 240 horas por dia sendo gastas. E a gente poderia ir investindo isso, o dinheiro que vão investindo e a gente vai ter uma velocidade. Se a gente aplica dinheiro de outras pessoas, vai ter 240 horas e durante um período muito mais curto para a gente alcançar os objetivos. Então acho que isso é um ponto relevante também. Legal, show. Mentalidade, outra mentalidade do pai pobre, que o Robert descreve, né? Não gostar de vender. Então não gostar de vender é um problema, né? No final das contas, todos os negócios é sobre compra e venda, né? Então, em algum momento, você tá vendendo um produto ou você está vendendo um serviço. A galera que tem mentalidade, a galera que não tem a mentalidade de riqueza, no final das contas, ele vende também. Só que vende aquilo que nós falamos, vende a hora dele. Então, ou você vai vender a sua hora, ou você vai aprender a vender um produto ou um serviço, né? E, no final das contas, o que os ricos fazem? Eles aprendem a vender, certo? Aprendem a vender. Então aprenda a comprar um negócio por X e vender por 2X, porque no final das contas é simples. Então é compra e venda. Você compra um negócio por X, vende por 2X, seja produto ou seja serviço. E aí você conecta nesse ecossistema criado de compra e venda um conjunto de pessoas para tocar essas operações. Então você conecta um vendedor para vender, você conecta alguém para administrar o dinheiro que foi recebido, você conecta um financeiro, você conecta um tributário, um jurídico, um suporte. Então, o Pai Rico fala muito disso, de criação de mecanismo, né? Você precisa criar um mecanismo onde o dinheiro gira dentro da sua organização. Então, no mercado, quanto que o mercado movimenta por dia? Falando do mercado mundial, quadrilhões, trilhões sendo movimentados por dia? Então, basicamente, o que você precisa fazer? Você precisa saber que o mercado está em movimento. E o mercado já está movimentando ali trilhões por dia. E já que está sendo movimentado trilhões por dia, a única coisa que você tem que fazer, imagina que tem um rio passando aqui trilhões. Você precisa pegar um caninho e desse trilhões que está passando aqui, você precisa fazer um pouquinho escoar para ti. Mas para você fazer esse pouquinho escoar para você, você vai precisar participar de alguma transação. E no final, o que acontece no mercado? Transações de compra e venda. E assim, no final das contas, quem não gosta de venda é vendido, né? Pois Porque ou você vende ou você é vendido. Você é vendido. Porque no final das contas, se você trabalha numa empresa de serviços, alguém está te contratando o seu tempo por X e está vendendo o seu tempo por Y. Então você é um médico muito bem sucedido, tem alguém ali, né, se você trabalha num hospital, tem alguém que está comprando o seu tempo por X, mas vendendo por Y, né? Por X vezes 2, X vezes 3, porque essa é a história que acontece. Se você trabalha numa empresa que você faz um produto, que você dá a ideia de um produto, é a mesma coisa. A empresa está pagando pelo seu tempo por X, está agregando valor ao produto dela ali com esse seu tempo e vendendo por Y. Então, no final das contas, ou você aprende a vender, ou você vai ser vendido o resto da vida. Essa é a realidade. É isso. E então, assim, o mercado está girando dinheiro. E nisso que o mercado está girando dinheiro, você tem que pegar uma fatia desse dinheiro que está sendo transacionado e fazer ele ser transacionado e escoar para o teu negócio, certo? E a forma de você fazer isso é você se conectar nesse ecossistema fazendo algum tipo de transação, algum tipo de venda nessa jornada. Agora, você cria um mecanismo onde você consegue participar de alguma operação aqui e você conecta as pessoas, e aí você não se torna um autoempregado e nem um autônomo, né? Porque tem pessoas que aprendem a fazer a venda e aí o cara quer fazer tudo sozinho, né? Sim. A frase típica de um autônomo é: quer bem feito, faça você mesmo. Enquanto um empresário, você quer bem feito, contrate um especialista que qualificou a hora dele, qualificou o tempo dele para fazer aquilo especificamente muito bem feito, contrata aquele cara, você gera a operação, ele vai fazer aquilo especificamente muito melhor que você, né? Então, você aprendeu a tocar uma transação dentro do mercado, alguma operação, fechado. Aí você precisa conectar as pessoas para fazer essa operação rodar. E essa operação rodar sem você. Então você tem algo que você consegue comprar, você consegue vender, o dinheiro entra, ele é administrado e sobe um percentual, você tem um negócio. Você montou esse mecanismo, colocou as pessoas para rodar o mecanismo, você está de fora da operação. Ou seja, o mecanismo depende de você para rodar. Ele roda independentemente de você. Você está fora da operação. Essa transação acontece, sobe uma margem para você. Sem você estar dentro da operação, você tem um negócio. E no final das contas, acho muito interessante a gente colocar também essa parte que você falou do autônomo, né? Porque o autônomo é o que está no meio do caminho. Então ele entendeu um pouquinho como comprar e vender, né? Porque, vamos falar, tô tentando pensar em um autônomo, em alguém, em um profissional liberal que não vende algo, mas no final das contas todos vendem. Mas você tá ali, você é autônomo por quê? Porque você criou uma barraquinha de cachorro-quente. Pô, você já entendeu
que você pode comprar e vender. Então você já virou um vendedor ali, né? Já foi metade do caminho. Você só precisa entender que você continua vendendo seu tempo. Porque se você é o único operador ali da sua barraquinha de cachorro quente, no final das contas você só tem as suas 24 horas também para trabalhar. E aí você vai começando a usar o tempo dos outros. Então assim, você já entendeu a parte da venda, que é o que o Vitor tá falando. Ou seja, você já canalizou esse caninho, né, dos trilhões, dos quadrilhões, dos quincalhões que passam pelo mundo todos os dias de compras e vendas. Você já jogou o caninho para o seu lado e você já está trazendo dinheiro. Agora precisa unir esse conceito com o conceito que a gente falou antes, que é o tempo dos outros. Ou seja, aí você vai colocar uma outra pessoa, 2 outras pessoas, 3 outras pessoas, vai pegar o dinheiro dos outros, vai comprar outro carrinho, vai colocar outras pessoas e aí vai fazer esse mecanismo. Então, trazer esse dinheiro para você. E aí me chamou a atenção dessa parte do profissional liberal, porque o profissional liberal, o autônomo, é aquele cara que está quase, né, que está na metade do caminho. Entendeu uma parte, mas não entendeu a outra. Pois é. Ele estava vendendo o tempo dele, agora ele percebeu que se ele mesmo fizer, ele consegue ganhar dinheiro também, só que ele ainda está limitado a somente o tempo dele, Ele né? está se vendendo. Ele está se vendendo. Deixou de ser vendido pelos outros e está se vendendo. Está se vendendo agora. Então, na verdade, não é nem do Pai Rico, Pai Pobre, porque aqui ele não apresenta os 4 quadrantes. Não apresenta os 4 quadrantes aqui, salvo erro, mas tem um outro livro chamado Independência Financeira, que é do Robert Kiyosaki também. Na verdade, esse livro aqui ele fez tanto sucesso que ele deu uma saga, né? Acho que deu 9, 19 livros em alguma coisa. Uma porrada de livro. E aí o Independência Financeira, salvo erro, Independência Financeira, ele fala dos quadrantes. E ele apresenta 4 quadrantes. Quadrante de empregado, quadrante do autônomo, dono de negócio e investidor. O empregado é o cara que ele não quer tomar o risco. Então, ele terceiriza o risco para outra pessoa. E aí, quando você consegue um emprego, a impressão que você tem é que você tem estabilidade e que você tem segurança. Mas no final das contas, quando eu me torno um funcionário do Gregory, por exemplo, o que está acontecendo? O Gregory está comprando algo, está vendendo algo, está fazendo lá 10 mil reais por mês, e ele precisa de alguém para administrar isso, porque ele não tem tempo de administrar. Ele vai lá e me contrata. E me paga lá R$ 1.500 por mês. Fechado, ele está fazendo 10, me paga 1.500, vamos supor, numa conta simples aqui, sobra 8,5 para ele. E eu tenho a impressão que por eu ser empregado do Gregory, eu tenho um fixo garantido. Eu tenho uma garantia, eu tenho uma segurança, eu tenho uma estabilidade, certo? E eu não tenho risco. Na verdade, não é que eu não tenho risco. Nada mais, nada menos que eu terceirizei. O risco tá nas minhas costas. Eu terceirizei o meu risco. Então, ao invés de eu comprar algo e vender algo e fazer o dinheiro, eu preferi prestar um serviço para ele. Então é aquilo que o Gregory falou. Ao invés de eu vender, eu estou sendo vendido, né? Então eu vou lá, me conecto com ele e ele me dá essa sensação de segurança. Existe uma sensação de segurança? Depende. Se ele for um empresário competente, eu posso ter segurança. Se ele cometer erros e cometer falhas, eu vou perder o meu trabalho. Então não é que não tem risco, o ponto é que eu terceirizei o risco. Só que qual que é o BO de você terceirizar o risco? Quando você terceiriza o risco, quem tomou o risco por você ganha mais dinheiro, né? Porque quem toma mais risco no mercado é quem mais ganha. Então pro Gregory, se ele é o meu empregador, se tudo der certo, ele me paga e ele ganha dinheiro. Se tudo der errado, a obrigação dele é ter feito um caixa para me pagar. Como ele me garante, independente do resultado do negócio naquele mês, se ele tiver prejuízo, ele vai me pagar do mesmo jeito. Mas em compensação, se no mês que vem a colheita der 100 por 1, ele vai ficar com 99, vai me pagar 1. Entende? Então, e se no final das contas eu quebrar, você também quebra. Eu também quebro, o risco continua existindo. A diferença é que não está na minha mão, está na tua. Exato. Beleza. Então os bônus vêm para mim e os ônus vêm para nós dois. Vem para nós dois, exatamente. E sabemos também que eu vou ser o último a saber, né? Sim. O negócio está quebrando, você já sabe faz 6 meses. Eu vou ficar sabendo por último. Vitor, mas aí tem um conjunto de benefícios, tem lá o... Eu nem sei, cara, tem o fundo de garantia... Tem um conjunto de coisas, né? Tem bastante. Um monte de benefícios e tal. Mas se o empresário quebrar, dependendo do cenário, se o empresário quebrar, as suas garantias não estão garantidas, né? Então você depende da competência do empresário. Agora, já que é para depender da tua competência, é melhor depender da minha, né? Com certeza. Já que é para depender da competência dele, é melhor depender da minha. Então, é importante você ter essa consciência, dependendo do quadrante que você está, porque no final das contas, o problema não é você estar como colaborador de uma empresa, desde que o foco esteja no aprendizado. E não no dinheiro somente. Seu foco tem que estar no aprendizado. Teu foco tem que estar em ir crescendo dentro daquela empresa para você se tornar um intraempreendedor ali dentro, para você empreender fora depois. Mas você tem essa mentalidade de crescimento. Se você está ali só pelo dinheiro, acomodado e confortável, é o pior estado para você estar, né? Então, beleza, ele fala do primeiro quadrante, que é a mentalidade de empregado. O cara que terceiriza o risco e como ele não está disposto a assumir o risco, ele recebe menos.
e delega a vida dele e os BOs dele para outra pessoa. Fechado. Aí o próximo é o autônomo, que é o cara que ele já não sente mais a necessidade de vender o tempo para outro, porque ele já sabe que naquele ofício ele domina, então ele consegue prestar aquele serviço, consegue fazer os freelancers, né, consegue prestar aquele serviço, consegue conseguir o cliente ali sozinho, e ele vende direto para o cliente, só que ele ainda não aprendeu sobre o tempo de outras pessoas, então ele ainda não consegue alavancar. Então o máximo que ele vai fazer é o quanto que a quantidade de horas que ele consegue trabalhar e o quanto que ele consegue cobrar por cada hora trabalhada ou por cada serviço prestado. Ele ainda está limitado. O passo para dono de negócio é basicamente um autônomo que passou a entender que agora ele consegue multiplicar com o tempo de outras pessoas. Então ele começa a conectar pessoas dentro do ecossistema dele. E não de forma que ele fique o centro do ecossistema dependendo dele ainda, mas ele consegue se desplugar e já que ele sabe vender, ele vende, mas para outras pessoas executarem. E daqui a pouco ele ensina outras pessoas a venderem, a máquina funciona sem ele precisar pôr a mão. E aí o cara vai para dono de negócio. E aí ele apresenta o 4 quadrantes, que é o quadrante do investidor. O investidor é o cara mais elevado, que ele para de usar apenas ele para de apenas colocar o tempo de outras pessoas para trabalhar para ele e começa a colocar o dinheiro para trabalhar para ele. Né? E isso ele retrata nesse livro aqui, inclusive, que é colocar o dinheiro para trabalhar para você. Então quem tem mentalidade pobre, trabalha pelo dinheiro. Quem já está num nível mais elevado de mentalidade rica, coloca o dinheiro para trabalhar para si. Então ele tem um ecossistema onde ele fabrica dinheiro, onde o dinheiro é feito, e ele pega esse dinheiro e coloca o dinheiro para trabalhar para ele, através dos investimentos, né? Que é o quarto quadrante, o quarto elemento que ele vai apresentar. Inclusive aí ele começa a entrar no ponto, inclusive, de ativos e passivos, né? Basicamente é ali você começar a entender, que aí o que o Victor trouxe, é você começar a parar de trazer passivos. Então tem muito dono de empresa que beleza, entendeu o jogo. Esse jogo tá se tornando, mas não entendeu ainda a questão de ativo e passivo, ou seja, vai ser dono de empresa e vai ter que o tempo todo ficar ali, ficar dependendo daquele estilo de vida, dependendo daquela empresa para conseguir se sustentar, porque não comprou ativos, né? Então o que aí, beleza, né? Ele até menciona, né, a diferença de ativos e passivos. E é engraçado aí voltando para a parte de criança, porque ele explica as coisas com uma simplicidade muito grande, porque quando você fala ativo e passivo, aí você entra na contabilidade e fala, nossa, ativo, passivo, ativo circulante, ativo... E na verdade ele abandona tudo isso e fala assim, cara, passivo é o que te faz gastar dinheiro e ativo é o que te faz ganhar dinheiro. Ativo põe dinheiro no teu bolso, passivo tira dinheiro do teu bolso. Exatamente. Então, e é legal, ele até menciona aqui, né? Tinha até notado aqui que ele coloca aqui que são ativos, ações, imóveis e negócios. Só que ele não coloca negócios normais, ele fala negócios que não dependam de você, né? Porque se o negócio depende de você, você ainda tá, de uma certa forma, usando o tempo dos outros, mas também usando o seu tempo. Você ainda tá, você continua se vendendo de alguma forma. E aí ele coloca isso. E aí ele define o pobre do rico exatamente com aquele do que você... O pobre, né? Ele faz até um balancete, não sei se você lembra, mas ele faz um balancete, ou seja, renda menos despesas é igual a zero ou negativo. Esse é o pobre. No final das contas, você pode ganhar até... E aí, o pobre, é legal até, a gente explicou isso só agora, mas o pobre, a gente não está falando aqui de pessoas que não têm dinheiro. Correto? Pobre, como a gente já vem, a gente está falando de mentalidade. Até porque, no momento que o livro é escrito, o pai biológico, que é chamado de pai pobre, tem mais dinheiro aparente do que o próprio pai rico, que é o pai do Mike, porque o pai rico mora numa casa, ele até janelas quebradas, enfim, né? Não tá bem na situação. Depois ele vira o homem mais rico do Havaí. Então a gente não tá falando de quando a gente menciona pobre e rico, a gente não tá falando do pobre, né? Da classe E e D, e a gente não tá falando de rico da classe A. Então, quando a gente tá falando do pobre, quando ele fala do pobre aqui, ele fala do pobre da renda menos a despesa dá zero ou negativo. E ele fala da classe média, nesse caso ele põe até a classe média, que é o cara que tem a renda menos as despesas, sobra um pouquinho e ele faz o que com o pouquinho? Ele gasta em passivo. Então ele gasta em coisas que vão tirar ainda mais o dinheiro dele. Então vai comprar carros cada vez mais caros, casas cada vez mais caras e tudo isso vai tirando. PTU mais caro, IPVA mais caro, manutenção e seguro e tudo isso vai tirando. E ele coloca a mentalidade de rico, né? O rico como que as rendas menos as despesas ele tira
para ativos que no final das contas ele ganha ativos, né? Então o que seriam esses ativos? Aí a gente está falando de imóveis para aluguel, ele menciona bastante imóveis para aluguel, ações que vão te dar dividendos, a gente está falando de participações em empresas ou cria empresas para que essas empresas, não dependendo de você, te tragam mais dinheiro, e aí ele entra nessa parte aí que você comentou dos investidores, né? O investidor, ele não começa com você tendo dinheiro para começar, não, ou pegando dinheiro e fazendo esse dinheiro trabalhar para você, ele começa, essa mentalidade de investidor começa com você ganhando o que você ganha hoje. E você fazendo o seu ativo menos a sua receita menos as despesas virarem ativos. Isso já é uma mentalidade de investidor. E aí só falta você materializar esse quadrante de verdade na sua vida, mas você já tem a mentalidade. Se você ficar, mesmo ganhando muito dinheiro, cara, se você tem a mentalidade de quem ganha, gasta tudo ou mais, ou ganha, gasta, e o que sobra você compra passivo, você vai ser um pobre com um custo de vida muito alto. Essa é a realidade. Então, quanto mais você ganhar na sua... Então, hoje você ganha 5 mil e está fazendo isso, ganha 3 mil. Quando você ganhar 10, você vai fazer a mesma coisa. Quando ganhar 20, vai fazer a mesma coisa. 30, 50, 100, você vai fazer a mesma coisa. Porque essa é a realidade na mentalidade de quem é pobre, classe média e rico. Show. E falando nessa perspectiva de colocar o dinheiro para trabalhar para você, ele fala sobre dívidas de consumo e dívidas de investimento, né? A classe média, os pobres e a classe média estão acostumados a fazer dívida de consumo. Então ele começa a ganhar dinheiro, o que ele faz? Investe em passivo, compra um carro novo, uma casa nova, que no final das contas é um passivo, por quê? Porque são coisas que vão tirar o dinheiro do teu bolso, são bens que vão tirar o dinheiro do teu bolso, aumenta o padrão de vida, aumenta o custo de vida e começa e fazem dívidas de consumo. Enquanto os ricos, eles estão focados em fazer dívidas de alavancagem, dívidas de investimento. Então eles pegam o dinheiro não para comprar um novo bem, e comprando esse novo bem, alimentar o próprio ego. No final das contas, ele pega esse dinheiro, coloca esse dinheiro para trabalhar para ele, fomentar um negócio, e dos lucros e do resultado que esse negócio gera, aí ele retroalimenta os seus ganhos, né? E é engraçado porque às vezes um mesmo objeto, ele pode ser passivo e ativo, dependendo da sua mentalidade, né? Então, no final das contas, né, aqui não é uma dica do que fazer, mas é um exemplo do que seria um ativo e um passivo. Ali é aquela pessoa que compra uma casa e financia a perder de vista para morar melhor, né, num lugar um pouco melhor ou com uma casa um pouco melhor, que faz isso daí. Ou seja, já tem uma casa e vai fazer esse financiamento para morar um pouco melhor, para ter mais despesas. E essa mesma pessoa, né, ali uma outra pessoa no caso, que compra esse mesmo imóvel financiado também a perder de vista, mas que vai alugar, para que esse aluguel pague as parcelas e ainda sobra dinheiro, e que essa sobra de dinheiro, enfim, e aí, ou seja, o mesmo imóvel, ele pode servir para passivo, se você está usando isso para gerar mais despesas, ou ele pode gerar para ativo para si. Isso, a hora que terminou de pagar ali, a hora que você vai adiantando, terminou de pagar, isso vira um valor, né, um ativo para o resto da sua vida inteira. Então é um passivo se tornando ativo. Aí depende do que você vai fazer com esse imóvel. Mesma coisa de carro. Então a gente tem os 3 casos. Tem gente que financia o carro para quê? Se aparecer, ou para um conforto um pouco melhor ali do carro. Tem gente que vai comprar o carro para fazer Uber e vender o seu próprio tempo, um autônomo, e tem gente que vai comprar um carro financiado, que seja, mas que vai alugar para um Uber, para esse Uber fazer dinheiro para ele mesmo, ou seja, a gente está... Aí se tornou um ativo, não um passivo. Aí se tornou um ativo e não um passivo. Então o mesmo objeto ali, ele pode ser um ativo ou um passivo. O que muda? Mentalidade. Então no final das contas, e aí a gente, obviamente esse livro ele é todo relacionado a isso, mas no final das contas a gente volta para o primeiro assunto que a gente falou, mentalidade. No final é a sua mentalidade que vai fazer você ser pobre hoje, ser rico hoje, do pai rico, pai pobre, como a gente mencionou os status onde cada um estavam quando começou esse livro, e é onde eles chegaram no final das contas, mesma coisa com os ativos, mesma coisa com os passivos, né? Porque no final das contas, esse pobre, ele é o cara que gasta o dinheiro que não tem para comprar o que não precisa. Essa é a realidade. Ele gasta o dinheiro que ele não tem para comprar o que ele não precisa. Então ele vai financiar para comprar o que ele não precisa, diferente de um que vai comprar um ativo para usar o dinheiro, ou seja, ele precisa dessa nova fonte de renda. Então esse é um ponto legal aí também que puxa desses ativos e passivos. Top. Meu irmão, eu dei um treinamento semana passada, na imersão lá, e eu dei um exemplo para a galera, eu faço uma analogia, né, comparando, porque assim, no final das contas, o problema não é você trabalhar de empregado, o problema é você ser empregado, você ser colaborador de uma empresa, ser o único caminho que você tem de fazer dinheiro. Porque se no final das contas você não consegue um emprego, o que acontece? Você entra na lista dos desempregados que não tem dinheiro para sua casa?
Então você conseguir um emprego não é o problema. Inclusive você pode conseguir para aprender. Inclusive no outro livro, que depois a gente vai falar dele, que é Os Segredos da Mente Milionária, ele indica você começar, ele começa a trabalhar, salvo ali numa padaria, numa confeitaria, né? Ele começa a trabalhar porque ele quer montar um negócio daquele. Então ele começa a trabalhar naquele negócio para pegar o molde para aprender. Então o problema não é você ser empregado, não é você ser CLT. O problema é ser CLT, ser o único caminho que você tem de fazer dinheiro. Porque se você tá dentro desse cenário, aí eu faço analogia e conto lá no treinamento, que é o quê? Se assemelha a um pássaro de gaiola. Então você tem um periquitozinho ali numa gaiola, ele tá acostumado o quê? Que o dono dele vai trazer alpiste e água para ele, sempre que ele precisar. Trazendo aqui para nossa analogia, ele vai trazer alpiste todo dia 5, todo dia 20. Então ele pode ficar tranquilo que ele está protegido dentro da gaiola, ou pelo menos ele tem a sensação de proteção, e ele sabe que todo dia 5 ele não vai passar fome, porque vai vir ali o dono dele, que é o cara que na verdade está prendendo ele até, né? E vai colocar alpiste, então ele não vai morrer de fome. Aí, aquele alpiste acaba antes do dia 20, que é a próxima vez que ele vai receber. Mas acaba ali no dia 15, mas ele fica tranquilo, segura um pouquinho a fome, segura a onda um pouquinho, porque ele sabe que mais uns 5 dias, quando bater dia 20, ele recebe alpiste de novo. E ele vai recebendo alpiste todo dia 5, todo dia 20, vai recebendo água todo dia 5, todo dia 20. Ele tem a segurança, de sempre receber. Só que ele corre um risco. Qual o risco que ele corre? E ele, na cabeça dele, ele pensa que ele está seguro. Mas qual que é o risco que ele corre? De, no bendito do dia 20, o dono dele não pingar não pingar a aguinha ali. Então no dia 20 o dono dele passa mal, acontecer algum imprevisto, o cara não conseguiu ganhar dinheiro, não conseguiu comprar o alpistezinho ali e por algum motivo o alpiste não chega. E se o alpiste não chega, esse pássaro não sabe caçar. Esse é o problema, entende? Ou se por qualquer motivo o cara não tem mais dinheiro para pagar, isso acontece com muitos empresários, não tem mais dinheiro para pagar os funcionários, vou ter que fazer o quê? Não vou ficar devendo para esse cara, vou ter que dispensá-lo. Então o dono do passarinho ali, não tem mais, esse passarinho tá dando muito custo, não consigo mais. Ele vai abrir a portinha da gaiola e o passarinho vai voar. Só que tem um problema com esse passarinho, qual que é o problema? Esse passarinho não aprendeu a caçar. Então ele acostumou a receber alpiste todo dia 5, todo dia 20. E enquanto ele recebia alpiste, a porção dele era limitada. Então ele tinha uma quantidade máxima ali todo dia 5, todo dia 20. E agora ele tá na selva ali, ele tem possibilidade de caçar, em um dia ele pode caçar a comida do próximo ano. Mas ele não aprendeu a caçar. Como ele não aprendeu a caçar, o que ele faz? Procura outra gaiola. Procura outra gaiola. Então ele vai voando, caçando outra gaiola. Por quê? Porque ele precisa arranjar um outro dono que todo dia 5, todo dia 20 dê alpiste para ele. Entende? Então esse é o problema de você só saber fazer dinheiro buscando um emprego. Porque no final das contas aquele emprego pode deixar na mão e para você conseguir fazer dinheiro você tem que buscar um outro emprego. E então no final das contas o que você precisa? Você precisa aprender a fazer dinheiro, você precisa aprender a caçar. Então se eu conseguir uma gaiola, fizer sentido para mim uma gaiola, eu vou pra gaiola. Se não fizer sentido, eu vou lá e caço, pô. Em um dia eu posso fazer a comida de um ano. Assim como pode acontecer de eu caçar um dia e não dar certo a caça. Caçar o segundo dia da caça ou do caçador, né? Caça o segundo não dá certo, terceiro não dá certo, quarto não dá certo, quinto não dá certo, sexto não dá certo. Mas chega um momento que você vai aperfeiçoando a sua habilidade de caça. E isso se assemelha a você saber fazer dinheiro. Então, você conseguir um emprego versus você saber fazer dinheiro. Esse é o ponto que a gente defende, que é o quê? A galera saber fabricar o dinheiro, mano. Não tem segredo. Não tem um único caminho, que é vender as horas. O cara pode saber fabricar o dinheiro dele. E acho que isso tem dois pontos aí que eu queria levantar sobre o que você falou. O primeiro é a qualificação. Então aquilo que a gente falou tem gente que qualifica a hora, tem gente que qualifica a faca para caçar, né? E isso é importante, porque hoje você vê lá as pessoas e tem muita gente que tem esse storytelling, né? Essa desculpinha, que é aquilo, não, mas fulano, ele só tem dinheiro, ele só é bem-sucedido porque ele tem dinheiro agora, ou porque ele tem dinheiro. Cara, eu tenho certeza, tira o dinheiro de boa parte dessas pessoas. Então, a gente está falando das maiores referências hoje no Brasil, ou mesmo de pessoas que estão começando, ou pessoas que estão no meio, mas que tem essa mentalidade de faca, de caça mesmo, de saber fazer. Cara, tira o dinheiro dele, ele vai arrumar uma forma de estar lá de novo. Porque no final das contas, ele não tem aquilo, ele sabe fazer aquilo. E essa é a realidade. Então, isso eu iria destacar. E aí, o segundo ponto. E aí também é muito relevante na hora que a gente fala do passarinho que está buscando uma gaiola, e aí a gente fala da educação formal. E aí a hora que a gente puxa toda essa mentalidade de pobre, eu acho que ela se vem por duas coisas. A primeira é a mediocridade que a gente fica implantando nas pessoas, né? Então, o seu pai te imprime uma mentalidade medíocre, por quê? Porque no final das contas vai e não tira a nota baixa. Ah, então se eu tirar 6, tá bom? Tá bom.
Isso assim, dificilmente, tem uns casos outros, né, que o pai sempre espera o 10, mas a maioria dos casos, o sistema de ensino ele é formado para que você tire 6, para que você tire 7, para que você tire 5, e tá tudo bem. Se você tirar tudo 5, tá tudo bem, porque você não fica com vermelho. E aí no final das contas, o que a gente sempre vai buscar? Ou mediocridade. A gente não vai se estudar para entender o assunto, não vai estudar para aprender, vai estudar para passar. A hora que você chega no emprego, o que acontece? No emprego, você trabalha para não ser demitido. E aí você trabalha para não ser demitido. Você nunca vai ser destaque. Você nunca vai ser destaque, aí você vai procurar outra gaiola. E aí um outro ponto importante também, né, além dessa parte da mediocridade, é o medo de fracassar. Então, Medo de assim, fracassar. o Eu ia falar medo, disso. assim, as pessoas evitam o fracasso. As pessoas que evitam o fracasso evitam o sucesso. E o Kiyosaki fala isso no Fala livro. disso. Ele fala disso. As pessoas que evitam o fracasso, elas evitam o sucesso. Por quê? Porque, cara, não tem como. O Vitor falou, deu o exemplo aqui da gaiola. No final das contas, você é um passarinho, ou um gavião, ou o que quer que você se enxergue, no primeiro dia de caça, cara, você vai dar com o bico na pedra. Porque você achou que você ia dar tempo de pegar a sua presa, mas não é assim. E aí todo mundo vai rir do seu bico quebrado? Cara, se você tem medo do fracasso, você nunca vai pegar essa presa. E aí você vai voltar para uma gaiola e um gavião vai estar numa gaiola recebendo alpiste. E essa é a realidade. Acho que o grande ponto de pessoas com mentalidade pobre é o medo do fracasso, cara. É esse medo de não se expor ao risco. Porque a gente está falando de risco o tempo todo aqui. E no final das contas, ser rico não é ser rico, ter uma mentalidade rica, não é você ser um maluco que toma qualquer risco. É você calcular seus riscos, né? Sim. Só que se você aprender a calcular seus riscos, você vai ter que fracassar em alguns momentos. E aí, você até mencionou a viagem do Vale do Silício. A gente tem que fazer, inclusive, um podcast sobre o Vale do Silício. sobre o Vale do Silício. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção lá é que em uma das palestras com um ACO de um software de ensino muito importante aqui no Brasil, ele mencionou que o que ele vê formado em Stanford, o que ele vê de diferença entre o brasileiro, uma das coisas que ele vê de diferença do brasileiro e o americano é que o fracasso lá, assim, empresários que fracassaram são muito melhor vistos do que empresários que nunca fracassaram. Então, assim, quando tá num pitch de uma startup nova e eles começam os investidores começam a se aprofundar nos empresários, né, nos empreendedores. Se os caras nunca fracassaram, eles têm um pé atrás. Por quê? Porque ainda não aprenderam. Então, assim, se você fracassa, cara, você aprende. Dói na hora. Dói. Nunca é bom bater o bico na pedra. Só que você sabe que da próxima vez você tem que ter um pouquinho mais para esquerda, um pouquinho mais para direita. E quem nunca tentar pegar essa pesa da pedra vai ficar se colocando em gaiola. É isso, é isso. E você citou da questão do aprender, né? É a questão da mentalidade. Quem tem mentalidade rica, ele tá focado no aprendizado. Então, no final das contas, se esse negócio der errado, às vezes é melhor que dar certo. Porque Já se der passamos errado, por isso algumas vezes. pois é, se der errado, a gente vai aprender, cara. Então, assim, ganhar dinheiro é bom, mas aprender é melhor. E se você aprender ganhando dinheiro, é melhor ainda, né? Não tem coisa melhor. Mas esse relacionamento com o erro, esse relacionamento com a frustração, a maioria das pessoas deixa a frustração te brecar, né? Deixa a frustração te parar, deixa o erro te parar, o medo de errar, o medo de falhar, o medo de se frustrar, o medo de se expor e não dar certo, o medo do julgamento das outras pessoas, que os outros vão pensar, e tudo isso vai te brecando. Sendo que quem tem uma mentalidade rica, ele tá conectado com o aprendizado. Então, se eu vou ser exposto, não é um problema, desde que eu aprenda. Entende? Se vai dar certo ou não, não é um problema desde que eu aprenda. Essa conexão com o aprendizado faz ele se expor mais. Automaticamente, quando você se expõe mais, você vai errar, mas você vai acertar mais também, né? E é engraçado, porque as pessoas fugindo disso, elas obviamente fogem do sucesso. Essa é a realidade. Assim, essa é a realidade. Eu não conheço a história de um empreendedor que não teve um fracasso no meio da jornada. Um empreendedor de sucesso que não teve um fracasso no meio da jornada, cara, não conheço. Então, essa falta de percepção de que as pessoas, de que o mundo não gira ao seu redor, ou seja, que as pessoas não estão realmente aí, se você erra ou não, que é o problema que te faz travar muitas vezes, né? Então você por pensar que o mundo gira ao seu redor, você sempre está pensando que as pessoas estão te olhando. Então, não, mas se eu errar, fulano, ciclano, beltrano, fulano, todo mundo vai saber que eu errei. Cara, alguns sim, mas outras pessoas não estão nem aí para esse seu fracasso. Essa é a realidade. Então, e você vai ficar se prendendo a algo que não é realidade. Aí, o que acontece? Você, por medo de fracassar, além de deixar de fracassar, a gente volta naquela frase que
você vai comprar coisas, né? É a mesma mentalidade da pessoa que compra coisas que não precisa, que não pode para agradar quem nem conhece direito. Então, isso aí você fica nessa, você sai de uma e entra na outra, ou seja, você tem medo de fracassar e ainda quer agradar essas pessoas. Então, isso é isso. A um nossa looping cultura, horrível. na nossa cultura, nós somos treinados a nos afastarmos do risco. Mas quando você se afasta do risco, você se afasta do ganho. Né? Então, quando você está focado em não fracassar, você está focado em não prosperar, cara. Porque o processo de fracasso faz parte do processo de crescimento, faz parte do processo de prosperidade, processo de aprendizado. Então, se afastar do risco é um problema. Na verdade, você não tem que se afastar do risco, você precisa aprender a fazer análise de risco, né? Analisar o risco, e vai ter momentos que você vai analisar o risco e não vai ter o que fazer, mano. Às vezes é 99 para 1 e acerta um, pô. E acerta um. Então, assim, tem que aprender a tomar risco ao invés de vender teu risco para os outros. Então, no final das contas, você vende o teu risco pro empregador, o empregador toma o risco, mas no final das contas ele ganha mais. Então, se você estiver sempre preocupado a se afastar do risco, você está se afastando do ganho. Agora, se você tiver um relacionamento íntimo com o risco, um relacionamento íntimo com o fracasso, ressignificar tudo isso, a sua chance de prosperar se torna muito maior, né? Irmãozão, considerações finais. Então, se for para deixar um recado aí para a moçada, um recado para a galera, entrega aí a tua mensagem final, insight final aí pro pessoal, pra gente conduzir pro encerramento. Cara, tem uma frase que é que a diferença entre o que você ganha para o que você acha que deveria ganhar é o tanto que você paga para aprender. Então, de tudo que a gente está falando aqui, essa é a realidade. Então, você está numa realidade hoje, você acha que deve chegar nessa realidade. Essa diferença é o quanto você paga para aprender. Ah, mas você está falando de pagar com dinheiro? Não, a gente falou aqui de várias. Paga com tempo de estudo, você paga com aprendizado, você paga com fracasso, você paga com tentar, você paga com assumir o risco. Então, a realidade é que aonde você quer chegar e aonde você acha que deve chegar, e tem hora que você chegar ali, você descobre que tem patamares, cara, muito mais altos do que isso, você só vai descobrir tomando risco, assumindo fracassos, ralando para aprender, ralando para ensinar, para transbordar, para generosidade. Aí se aplica tudo que a gente falou, mas eu acho que esse é o gap das pessoas para onde elas estão, para onde elas querem chegar. Show de bola. Eu quero encerrar com um ensinamento, com um case, né, que o Robert conta, de uma escritora que se conectou nele. E como ele tinha vários best-sellers, a escritora perguntou para ele como que ela fazia para se tornar também um best-seller. E aí ele conta que ele deu uma analisada, deu uma olhadinha ali no livro dela, conversou um pouco com ela e viu que ela era uma ótima escritora, mas uma péssima vendedora. E aí aconselhou ela a fazer um curso de vendas. Mas ela se sentiu altamente ofendida. Falou, mano, mas eu sou pós-graduada, sou doutora, sou escritora, sou tal coisa. Como que você tá me aconselhando a fazer um curso de vendas? Aí ele pegou e fala pra ela, falou, ó, aqui no meu livro tá escrito o quê? Tá escrito que eu sou best-seller. Então não tá dizendo que eu sou o melhor escritor. Best writer. Não tá dizendo que eu sou o melhor escritor, mas eu sou o melhor vendedor, entende? Você é uma ótima escritora, eu sou um ótimo vendedor. Eu não vendo muitos livros porque eu sei escrever muito bem. Pra ser bem sincero, pelo pouco que eu vi do teu livro, quem escreve muito bem aqui é você. Mas eu sou um ótimo vendedor. Agora, se você somar a minha habilidade em ti, ou seja, além de você ser uma ótima escritora, se você se tornar uma ótima vendedora, você vai ser muito melhor do que eu como escritora. Então, o recado que eu dou pra galera é esse. No final das contas, o McDonald's não é o melhor hambúrguer não é o do McDonald's, mas é o melhor modelo de negócio, a melhor estratégia de vendas, né? Então, nem sempre o melhor escritor tem o livro mais vendido, e sim o melhor vendedor. Inclusive, eu já contratei serviço de alguns prestadores de serviço, irmão, que depois que eu contratei o cara, eu levei em consideração o seguinte, falei, mano, na verdade, esse cara ele era bom em venda, não entregar essa parada. Eu tenho que descontratar esse trem aqui e eu tenho que contratar um curso de vendas dele. Porque de vender ele é muito bom, mas de entregar o serviço nem tanto. Então, qual que é o ponto? Se fosse para eu dar um conselho para você, aprenda a vender. Porque existe muito dinheiro sendo movimentado no mercado. Para uma parte dessa fatia vir para você, você precisa aprender a transacionar. Então, você precisa aprender a fazer um processo aqui nesse meio aqui de comprar algo e vender algo. Para parte desse dinheiro escoar para você. Fechado? Então, aprenda a vender. No final das contas, ou você vai aprender a vender ou você vai ser vendido, não é isso, irmão? É isso. Ou alguém vai comprar, ou você vai vender um produto ou um serviço, ou você vai vender as suas horas para alguém que vai monetizar em cima do teu tempo e fazer dinheiro. Beleza? Outro ponto também, que é o exemplo lá do passarinho na gaiola. Não pode ser o seu único caminho de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro, você vender o teu tempo para alguém e procurar uma gaiola. Você tem que aprender caminhos alternativos de fazer dinheiro. Se você não conseguir emprego em canto nenhum, você precisa fabricar dinheiro. Fechado? Criar riqueza. É isso. Tamo junto. Mais uma coisa, meu irmão? Acho que é isso. Dessa vez é isso. Fechado. Tamo junto, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Valeu. oh, 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 oh.
of my shoes are worn, the knees of my jeans are torn.